Vamos começar mostrando uma cerimônia, entre aspas, da aproximação do Lula com o Alckmin na última reunião, presidida pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Vamos ouvir o que dizem Geraldo Alckmin e Luiz Inácio Lula da Silva. Palavra ao companheiro Geraldo Alckmin. É companheiro dele. Começar retribuindo a companheira Gleisi. Saudar o presidente Lula. Aqui foi bem explicitado o momento grave que nós estamos vivendo. A realidade não é hora de egoísmo, é hora de generosidade e grandeza política. É lamentável, eu que entrei na vida pública, presidente Lula, como o senhor, lá atrás, para redemocratizar o Brasil, nós vermos hoje um governo que atenta contra a democracia e atenta contra as instituições. É o governo do eu quero, eu faço, por cima da lei, da vontade própria e do interesse público, do interesse do povo, para que a gente possa somar os esforços e trabalhar pelo Brasil. É com honra e entusiasmo. E nós conseguimos demonstrar às forças políticas do Brasil de que é plenamente possível duas forças que têm projetos diferentes, duas forças que têm princípios iguais, podem se juntar na hora que o momento é de interesse do povo brasileiro. Queria estabelecer um critério de relação entre eu e o Alckmin agora. Daqui para frente você não pode mais ser tratado de ex-governador, eu não posso ser tratado de ex-presidente, você me chama de companheiro Lula, eu chamo você de companheiro Alckmin, e fica selado que nós estamos lutando. E isso significa a gente tentar esclarecer a opinião pública uma coisa que muita gente não percebia, mas que agora está percebendo. Feliz era este Brasil quando a polarização se dava entre PSDB e PT. E dependendo da relação de amizade, até uma cervejinha junto a gente tomava. Até onde chega o cinismo, a falta de vergonha, a falta de compostura, a falta de amor próprio de um Geraldo Alckmin, que a tanta gente enganou como bom moço? Até onde chega o ser humano na sua ambição mais baixa? Inicialmente, quando chamado de companheiro, ele riu de uma forma absolutamente constrangida. E todos riram. Eu não sei quem estava debochando de quem. O companheiro Alckmin se referiu que o momento é de generosidade, que o momento é difícil, que o momento não pode permitir um regime ditatorial, fazendo alusão ao regime atualmente vigente no Brasil. Eu pensei que ele fosse se referir ao Supremo Tribunal Federal, quando disse que é o regime das pessoas que fazem o que querem. Quem faz o que quer no Brasil é Alexandre de Moraes, é Barroso, é Fachin, é Lewandowski. São esses. Vai o Lula, depois da fala do Alckmin, apertando mãos. O Alckmin com a mão meio encolhida, não sabia se ia, se não ia. E o Lula insistindo em agarrar a mão do Alckmin, dizendo que era feliz o Brasil no tempo em que a polarização era entre PT e PSDB. Quem eram os felizes no tempo desta polarização? De personagens que se xingavam, que se odiavam, que se destruíam, como o Alckmin, naquele discurso que nós já mostramos aqui, dizendo que o PT roubou o Brasil e que o Lula queria voltar ao local do crime, como fazem os criminosos. Disse isso outro dia. E hoje está ali como companheiro. Isto é, companheiro de quem quer voltar ao local do crime, segundo ele, Alckmin, é comparsa. Ele não é companheiro, ele é comparsa. A Gleisi Hoffmann devia ter começado assim. A palavra, o comparsa, o cúmplice, o coautor, Geraldo Alckmin. Quando estavam os PSDBistas,
polarizando com os petistas, sobrava para os dois lados. Eles brigavam porque cada um queria um quinhão ainda maior. Mas, quando faltou para os dois, agora eles, desesperados, fazem o que estão fazendo. Esta realidade que nós estamos vivendo deveria colocar as pessoas de boa fé com um sentimento de nojo. Vamos adiante, porque isto faz parte desta peça de teatro sórdida que está sendo protagonizada no Brasil por todos aqueles que perderam o espaço que tinham nas tetas do Estado brasileiro. Porque o Brasil não pode abrir espaço. As pessoas de boa fé não podem abrir espaço para quem não tem vergonha na própria face. Terminou o Lula, para variar, mais uma vez ele volta com a cerveja. Tomávamos uma cervejinha. Dá a impressão que toda a sabedoria que essas pessoas pensam ter ou gostariam de ter pode vir por intermédio de uma Brahma. A Brahma é inspiradora dos sábios de Fancaria. Mas vamos adiante. Vem coisa pior. Ou vem coisa igual. A deputada Tabata Amaral, nos seus 28 anos de idade, mas repletos de falta de vergonha, nos Estados Unidos, fazem lá uma reunião com ministros do Supremo Tribunal Federal, Barroso e Lewandowski, e convidaram todos os pré-candidatos à presidência da República, menos o atual presidente, que é pré-candidato. E aí, ela se dirige ao ministro Barroso, cita, prestem atenção, cita a moçoila que está do seu lado, a Natuza Neri, que é jornalista da Globo, e confessa que ela e a Natuza Neri estão amedrontadas com a situação de uma eventual derrota deles. Eles é a dupla que aparece chamando um e outro de companheiro. E se dirigem ao Barroso. E quem dá a palavra, absolutamente desavergonhada também, de consolação, a dona Tabata Amaral, é o ministro Barroso, que perdeu todos os pudores, que nunca teve, e responde do jeito que os senhores vão e as senhoras vão ouvir. Muito preocupada com as eleições desse ano. Para mim não é óbvio que a gente já derrotou Bolsonaro. Para mim, essa arrogância, essa falta de diálogo de vários setores podem entregar o poder para o Bolsonaro. E como a Natuza, eu morro de medo do que vai acontecer. Vai ficar muito mais violento para o ativista, para as instituições, para o jornalista sério, para a política que tenta fazer um trabalho sério e diferenciado, porque as ameaças que a gente recebe só vão piorar. É preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo, mas é preciso não supervalorizar o inimigo. Nós somos muito poderosos, nós somos a democracia, nós é que somos os poderes do bem. É preciso enfrentá-los, mas sem a sensação de que nós perdemos. Há que ter a percepção de que o mundo vive uma conjuntura muitas vezes desfavorável à própria democracia. Eu acho que no Brasil as instituições têm sido capazes de resistir. Os senhores e as senhoras acreditam no que acabaram de ouvir? Acreditaram que quem estava falando era um ministro do chamado Supremo Tribunal Federal? Acreditaram que este que diz nós, nosso inimigo, dirigindo-se ao atual presidente da República, chefe de um dos poderes independentes e harmônicos entre si. Nós é que somos, nós quem? Diz o Barroso, nós é que somos o poder do bem. Olhem o atrevimento, a falta total de escrúpulos, a perda total da vergonha, porque nem as aparências ele consegue salvar mais. Nós não podemos
superestimar o nosso inimigo. Isso é um membro do Supremo Tribunal Federal, Deus do Olimpo, que deveria ser absolutamente imparcial, neutro, isento, justo. E ele diz isso. E numa contradição termina dizendo, depois de dizer que o regime é um regime ditatorial, quando ditatoriais são eles, os membros do Supremo, ele termina dizendo que as instituições estão funcionando perfeitamente, preservadas. Se está tudo funcionando, onde é que está a ditadura? Qual foi a ameaça? Ao contrário, quem é que está exercendo hoje tirania, ditadura, despotismo, poder despótico? Agora, com a disfarçatez que a gente não acredita, ele fala, nós somos o poder do bem. E fala do inimigo. Estamos superestimando o nosso inimigo. Nós não perdemos. Nós quem? Quem está perdendo é uma grande parte do Brasil que vai arrastar com ela o Brasil inteiro, se isto continuar acontecendo. Depois dessa fala desavergonhada do ministro Barroso, vem em seguida, no mesmo tipo de encontro nos Estados Unidos, outro difamador do Brasil, o ministro Levianandowski. Levianandowski. É assim que eu tenho que chamar, porque vejam o que ele diz, ministro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no momento de paralisia, de inércia das autoridades públicas, teve um importante papel de apontar caminhos a serem seguidos pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais para o enfrentamento da pandemia, evitando que a crise sanitária ganhasse proporções maiores. Essa atitude negacionista do governo federal foi responsável por um aumento exponencial do número de infectados e de mortes. A Suprema Corte, por seu plenário, decidiu que não compete ao Poder Executivo Federal afastar as decisões dos governos estaduais e municipais que adotarem, no âmbito de seus territórios, algumas medidas restritivas, como, por exemplo, o distanciamento ou isolamento social, a quarentena, a suspensão de atividade de ensino, restrições ao comércio ou a outras atividades culturais, digamos assim, e a circulação de pessoas. Olha o que disse o Lewandowski numa outra absurda contradição. O Supremo Tribunal Federal, diz ele, disse o que o governo federal tinha que fazer, deu as orientações do que tinha que fazer. Isto é, não se meta no que os estados e municípios estão fazendo. Pois bem, se foi o Supremo que determinou o que o governo podia fazer ou não podia, e que os estados e municípios podiam fazer, então o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, foi cúmplice de tudo que deu errado. Mas o Lewandowski, a gente sabe muito bem em que time ele joga. A gente sabe muito bem quem é que o pôs no Supremo. A gente sabe muito bem quem são os cupinchas que estão hoje fazendo o que fazem. Qual é a ameaça à democracia que o atual governo fez? Eu só escuto o atual governo, o presidente da República, falar em liberdade. Onde é que está a ameaça? Onde é que está o ato de tirania? Onde houve o ato de força? Até agora, em 3 anos, de um governo que só apanha de um complô formado. E aí vem dizer, o Cassione, autor da live, ele é bolsonarista. Não, eu sou anti-Barroso, eu sou anti-Lewandowski, eu sou anti-Alexandre de Moraes, eu sou anti-Alckmin, eu sou hoje anti-Lula, porque eles não estão sendo moralmente honestos, intelectualmente honestos, estão tramando a vantagem que querem voltar a levar. Porque depois de 20, 30 anos no poder, perderam o espaço. E isso custou muito caro a eles. Antes, quando eles estavam lá, custava muito caro a nós, brasileiros de boa fé e honestos do ponto de vista moral e intelectual.